Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOACM, onde todas as semanas está trazendo informações sobre banco de dados Oracle, tanto para quem está começando, quem está no nível intermediário, quem está no nível avançado, para que a gente consiga levar a sua carreira para o próximo nível. E a gente está trazendo tópicos da prova de certificação, tópicos que caem no dia a dia aí, para quem trabalha com banco de dados, para que a gente consiga te ajudar. E esse tópico de hoje, a gente vai falar sobre como que o RMAN duplica um banco de dados. Recentemente a gente fez um vídeo aqui falando um pouco sobre Duplicate Database, tá? Para quem não viu esse vídeo, basicamente lá eu mostro basicamente alguns tópicos importantes, né, sobre o Duplicate. E o Duplicate é um cara que serve para fazer um teste de backup restore, um teste de upgrade, um teste de aplicação, criar um standby, fazer geração de relatórios numa base separada. Então existem vários objetivos aí para você realmente, no dia a dia, precisar de fazer um Duplicate Database. Tá? E nesse vídeo eu quero mostrar como que o RMAN duplica um banco de dados, quais são as etapas que você deve fazer dentro do RMAN para que você consiga fazer um Duplicate Database, tá? Esse é um tema que é fundamental que você siga esses passos se você for executar no dia a dia. Esse é um tema que é fundamental também se você está falando de prova de certificação. Cara, vai cair várias perguntas sobre Duplicate lá na prova de OCP, por exemplo, e você realmente precisa dominar esse tópico. Beleza? Se você está gostando, pessoal, dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações para você não ficar de fora e não perder nenhum conteúdo que está rolando aqui quando o assunto é banco de dados. Então vamos lá, pessoal, o que eu queria trazer aqui para vocês realmente no dia de hoje? Eu quero trazer basicamente os passos, né? O passo a passo para você fazer um Duplicate Database, né? Pra você entender realmente como que o RMAN duplica um banco de dados e quais são as etapas. O primeiro passo que eu queria trazer para você é realmente criar um SP file, tá? Então você vai precisar realmente ter um server parameter file, tá? Se você não conhece esse cara dentro da arquitetura do Oracle Database, fica bem difícil de você entender, tá? Então você precisa realmente dominar o que é um P-file, o que é um SP file, tá? E você precisa criar um default server parameter file para a instância auxiliar. Então quando a gente está falando de um duplicate, o que a gente está falando? Do target, né, que é o seu banco de origem, e o auxiliar, que é o seu banco de destino, tá? Então, nessas condições, você precisa entender que você precisa subir uma nova instância de banco de dados no seu banco de dados auxiliar, no seu site de destino, tá? Que pode ser, inclusive, um servidor diferente, tá? Então, quando você faz um duplicate, por exemplo, ele não vai duplicar o SP file. Esse é um cara que você precisa configurar manualmente. Então, você precisa saber dar os primeiros passos aí de levantar uma instância manualmente, cara, uma instância em estado no mount, tá? Se você também não sabe o que é esse conceito, é importante que você veja algumas aulas que está aqui no nosso canal, para que você entenda um pouco melhor quais são esses componentes. Se você não souber a arquitetura do banco de dados Oracle, é muito difícil a gente conversar sobre RMAN, tá? Então, esses são pontos que você realmente precisa saber. E aí, você precisa realmente criar um SP file, tá? Onde você vai ter, basicamente, vai estar utilizando os parâmetros de acordo com o servidor de produção, né? Mas quando você cria o seu SP file do lado de cá, você pode realmente ter, por exemplo, a questão de customizar, né? O servidor de destino ele tem um pouco menos de memória, então reduz os parâmetros de memória da SGA, da PGA, a configuração. Então existem configurações que são ajustáveis aqui, mas o primeiro ponto é realmente você ter um SP file, copiar, criar ele, né? Você pode, na verdade, fazer primeiro uma cópia do que está lá em produção, tá? Levar ele, por exemplo, para o servidor de destino, tá? E lá você pode estar em formato de P-file, editar, analisar os comandos que tem lá para você realmente parametrizar aquela instância nova que você está levantando. Mas o primeiro passo é realmente a questão do SP file. Segundo passo, restore do control file, tá? Você não vai conseguir fazer um duplicate sem ter uma cópia do control file, tá? Você pode fazer isso de duas formas, tá? Você pode fazer o duplicate tanto utilizando já um backup existente ou fazendo um active duplicate, tá? Mas é importante você pensar realmente que você precisa fazer um restore, basicamente do control file, para que você consiga fazer a questão do duplicate do seu banco de dados, tá? Então, normalmente você pega o último control file porque ele vai ter realmente todas as últimas informações que você precisa, tá? Então, esse é um cara bem interessante também, que você vai precisar ter ele, vai precisar realmente restaurar um control file no processo de duplicate. Depois disso, o que você vai fazer?
você vai fazer um mount da instância auxiliar, tá? Então, até aqui nesse momento, você vai ter aqui, ó, um SP file para subir a instância em modo no mount, tá? Então, aqui você vai simplesmente estar no primeiro status, que ele não vai estar lendo control file, não vai estar lendo banco, não vai estar lendo nada, ele simplesmente vai, é o conceito de instância, né? Alocar a parte de memória mais os processos backgrounds. Depois disso, você vai precisar restaurar um control file, copiar lá para o seu servidor de destino, depois você vai fazer um mount da instância auxiliar, basicamente utilizando o control file restaurado ou o backup do control file, né, que foi copiado quando você utiliza um Active Database, tá? Então, nesse caso, quando você pega um banco, uma instância que está em estado no mount, coloca ela em estado mount, o que você está fazendo, né? Você está basicamente, quando você faz o mount, ele já tem a possibilidade de ler o control file, tá? E dentro do control file você vai ter a localização dos backups, quais foram os archives que foram gerados, os últimos archives, qual a localização dos data files, qual que é o nome do banco. Então, de fato, é o arquivo de controle, tá? Que quando a gente coloca a instância em modo mount, você vai estar conseguindo ler o control file, tá? Que é um ponto importantíssimo. Depois disso, qual que é o nosso passo 4, tá? Basicamente, você vai utilizar os metadados, né? Utilizado pelo RMAN, tá? E vai, basicamente, restaurar os data files, tá? Então, a partir desse momento, você pode ter dois cenários, né? Você pode estar utilizando, por exemplo, um repositório da RMAN, um catálogo da RMAN, tá? Para fazer o duplicate, ou você pode estar utilizando o control file, tá? Mas, de fato, o RMAN, quando vai estar com essa instância auxiliar em modo mount, né? Ela vai estar acessando aí os backups que você precisa, tá? E aqui você vai começar a fazer o restore dos data files, tá? E no restore dos data files você tem a possibilidade realmente de estar, de fato, pegando o seu banco de dados e restaurando os arquivos, né? Os arquivos de dados que você vai estar utilizando, tá? No caso, esse caso aqui de restore data file na mão é quando você está utilizando a questão do backup based, tá? Se você estiver utilizando o Active Duplicate, ele vai fazer isso de forma online, tá? Então você não vai precisar restaurar isso aqui manualmente. Então, quando você der o duplicate lá, cara, ele já vai começar a pegar os backups, ler lá da produção e já começar a fazer a restauração dos data files ali online para você. Mas é um ponto importante que, independente se é baseado em backup, se é baseado da forma online, no Active Database, você vai precisar, em algum momento, vai ter que restaurar esses data files, tá? Então, é um elemento também fundamental. Beleza? E aí, pessoal, qual que é o próximo passo, né? Basicamente, a gente vai estar aplicando, né? A gente vai estar fazendo a recuperação, o recover, tá? Que aqui envolve, basicamente, né, a questão de copiar os archive logs, por exemplo, né, que estão lá, e você fazer uma recuperação aí dos backups incrementais e archive logs, tá? Então, aqui a gente coloca aqui, ó, backup incremental e archive logs, tá? Então, depois do restore, você vai ter que fazer o recover, você vai ter que aplicar até as últimas alterações, né? É importante, quando a gente faz o restore, a gente restaura os arquivos que estão lá. É como se fosse o backup full ali da noite. O recover, ele basicamente vai pegar as diferenças e vai atualizar o banco de dados até o último ponto, para que você tenha realmente um duplicate aí, até o último momento realmente do seu banco de dados. Beleza? Depois disso, o passo 6, a gente vai fazer um shutdown e restart, tá? Da auxiliar database instance, tá? E vai colocar ele no mount, tá? Então, quando a gente coloca ele no mount, basicamente é um estado necessário por conta do próximo passo, que é, basicamente, criar um novo control file, tá? Então, no processo de duplicate em si, para finalizar, né, depois que você restaura a base, você cria um novo control file, tá? Onde ele basicamente vai criar e armazenar um novo DBID e vai fazer uma nova referência realmente àquele banco de dados, tá? Então, é um processo que, internamente, quando você roda um comando duplicate database, você vai ter necessidade de criar realmente um novo control file, e ele vai estar fazendo isso para não pegar o control file
Ele pega o control file da base de origem como referência, tá? Mas depois que ele faz a restauração, ele basicamente cria um novo, beleza? E o 8º passo, basicamente você abre o duplicate database, tá? Então, basicamente, você vai fazer um open reset logs, tá? Onde nesse último passo aqui, realmente, é o passo final, né? Que você já tem o banco de dados restaurado, você já tem a instância no ar, você já recriou o control file, já restartou aí a questão da sua instância auxiliar, e basicamente você vai criar o online redolog para esse novo banco de dados, e você tem a opção também de, às vezes, de usar o no-open, né? De não abrir o seu banco de dados, caso você realmente queira fazer algum procedimento específico, né, de não precisar abrir o banco de dados, de colocar em modo leitura, ou até mesmo de utilizar ele como stand-by, que muitas vezes ele não precisa ficar aberto, tá? Ele pode ficar como mount, tá? Mas aqui é o último passo, basicamente, onde você tem a opção de abrir o banco de dados duplicado com o Open Reset Logs para que você consiga acessar. Se você não abrir, ele pode ser utilizado, inclusive, como um stand-by, um data guard, etc. Basicamente, esses são os passos, pessoal, que internamente o RMAN vai precisar fazer, tá? Para que você consiga fazer um duplicate de um banco de dados. Então, são 8 passos, tá? São passos importantíssimos que você precisa saber os conceitos. Você precisa saber que alguns desses passos você vai ter que fazer na mão, tá? Para que você consiga realmente ter a sua base de dados restaurada. Beleza? Temos uma pergunta aqui, ó, Revanche. Quando o banco é duplicado, ele fica em stand-by? Depende. Você pode colocar em stand-by ou não, tá? Então, como eu falei, esse último passo aqui, você pode fazer um open do duplicate database, fazendo um open reset logs, tá? Que aí ele vai realmente criar um novo banco, tá? E ele não vai ser um stand-by. Caso você queira criar para um stand-by, você pode realmente fazer isso de uma forma específica, tá? Para quem é aluno da DBOCM, tá? Nós temos um bootcamp específico só de data guard, cara. Onde lá nós temos aulas mostrando na prática exatamente como que você faz um duplicate para um stand-by, tá? Então dá para você fazer um duplicate passando umas cláusulas específicas, onde você vai utilizar ele como stand-by database. É algo bem interessante, beleza? Se vocês estão gostando, pessoal, desses vídeos, cara, dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, deixa aqui nos comentários qual é a sua dúvida, qual que é a sua sugestão para os próximos vídeos, tá? Aqui nesses podcasts a gente realmente quer trazer temas mais conceituais para que você entenda a lógica da coisa. Você entendendo a lógica da coisa, cara, a prática vai ser muito mais simples, tá? E você que é aluno da DBOCM, cara, lá dentro do nosso treinamento nós temos um treinamento de backup e recovery, né, um bootcamp, onde lá a gente consegue realmente mostrar essa questão do duplicate na prática, inclusive com novas features, tá? Tem uma nova feature do Oracle 19c que você consegue fazer esse duplicate apenas com uma linha de comando, cara. Então, é bem interessante que no Oracle 19c você tem várias facilidades para poder entregar muito mais resultados. Esse processo que era feito de forma toda manual, né, que às vezes você fica um dia para executar, etc. Cara, você pode executar com uma linha de comando duplicate database. E também nós temos um módulo, um bootcamp específico para backup e recovery, onde lá a gente consegue fazer um duplicate para criar o seu banco de stand-by, para não abrir ele e deixar ele realmente sincronizado com a base de produção, beleza? Então, esses são pontos importantes que eu queria trazer aqui para vocês. Como que o RMAN duplica o banco de dados? Queria trazer esse entendimento para que você entenda os conceitos, tá? Sem entender a arquitetura, eu sei que fica um pouquinho complicado. Se você quer entender um pouco mais a arquitetura, cara, chama a gente lá no Instagram, @dbocm, que lá eu consigo fazer algo especial para que você participe do nosso bootcamp de administração, onde lá você vai entender os conceitos, o que é um SP file, o que é um control file, o que é um data file, quais são os status aí das instâncias de no mount, mount, open, e você vai entender realmente todos esses conceitos, mas nosso objetivo aqui é realmente trazer dicas aplicáveis e tirar suas dúvidas quando o assunto é banco de dados Oracle, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua participação. Qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo. Não se esqueça também de se inscrever nos nossos canais de podcast, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, porque esse podcast vai estar disponível lá também na experiência de áudio, beleza? Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!